Olá, turma do 8º ano. Hoje nós vamos dar prosseguimento a mais um vídeo aula da ESIM 15 de junho. Eu sou a professora Márcia, da disciplina de História, e nós vamos para o segundo vídeo, que chama-se A Revolução Francesa. A Revolução Francesa. A França no século XVIII, como vocês podem olhar aqui as imagens, tinham 28 milhões de habitantes, tinha uma forte presença do Antigo Regime. O Antigo Regime era o regime governado por um rei, propagação de ideias iluministas, que nós vimos no primeiro vídeo, uma vida luxuosa da nobreza, campanhas militares, também estava com a crise econômica, acidentes meteorológicos e insatisfação social. Isso era como estava a França pré-revolucionária. A França ela tinha 3 estados. O primeiro estado ele tinha 120 mil pessoas. Era composto pelo alto clero, cardeais, os bispos, abades, sacerdotes. Possuíam 20% das terras francesas, recebimento do dízimo e não pagavam impostos. Eles eram os privilegiados. O segundo estado eram 400 mil pessoas, composto pela nobreza, eram os duques, os marqueses, os condes, barões. Eles tinham o privilégio do governo e eles não pagavam impostos. O terceiro estado tinha 27,5 milhões de pessoas, 98% da população, que era a burguesia também. Participava do terceiro estado eram os burgueses, os operários, camponeses, servos, profissionais liberais, pagavam impostos, pesados impostos. Essa imagem aqui representa da classe do terceiro estado, que eram os sans-culottes. Eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Recebiam esse nome porque não usavam os elegantes calções que a nobreza vestia, mas uma calça de algodão grosseira. Aqui você observa essa imagem, essa charge também, podemos dizer assim, o primeiro e o segundo estado esmagando o terceiro estado, que esse terceiro estado, como eu falei para vocês, representava o povo. E o povo ficava sempre debaixo aí do primeiro e segundo estado, sendo esmagado e oprimido. A França ela estava passando por uma forte crise econômica, como eu falei para vocês, representado naquela figura, Então, o povo estava sofrendo com essa crise, as finanças do Estado estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV. Essa situação piorou com a derrota da Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, e ao longo da década de 1780, o país foi castigado com más colheitas provocadas por problemas climáticos. Então, a situação da França era uma situação de exploração do terceiro estado, como mostrou aquela imagem. A França estava com graves crises econômicas, influenciadas pelas ideias iluministas, que foi o primeiro vídeo que nós assistimos, e a Revolução Francesa. Essa fase do processo revolucionário ele vai acontecer em abril de 1789, e são convocados os estados gerais, como falei para vocês, que é o primeiro, segundo e terceiro estado. Houve um impasse quanto à forma de votação, voto por estado, voto por cabeça. Não aceitando o voto por estado, o terceiro estado retira-se da reunião e decide se reunir separadamente, apoiado por deputados dissidentes da nobreza e do clero. O terceiro estado declara estar reunido em Assembleia Nacional. Então aí você vê que o terceiro estado estava em desvantagem, Era a Assembleia dos Estados Gerais. Então, nessa Assembleia, ela reunia representantes dos 3 estados para aconselharem o rei. E aí, o terceiro estado sempre pagando mais impostos. O clero e a nobreza se uniam e votavam contra a reivindicação do terceiro estado. O terceiro estado passou a exigir que o voto fosse por indivíduo. Lógico que eles tinham que reclamar, estavam perdendo na reunião. Aí alguns representantes do baixo clero e alguns nobres apoiavam o terceiro estado. A Assembleia dos Estados Gerais. Para resolver essa questão dos impostos, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais com representantes dos 3 estados. Quando eu estou falando dos 3 estados, é o primeiro, segundo e terceiro estado, nós falamos no início do vídeo. Cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, o que levou a violentas discussões. Diante da impossibilidade de resolver a questão,
o terceiro estado se separou dos demais, declarando-se livre. Então começa aí uma nova fase, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Então, nessa primeira fase da Assembleia Constituinte, você vê aqui essa imagem, né, do povo se revoltando. Então, a Constituição representa o fim do absolutismo monárquico na França. Em Paris, o povo invade a antiga prisão de Bastille, está aqui a prisão, né, que era o símbolo da França nessa época, no momento que representou simbolicamente o fim do antigo regime. Na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero. Então, esse dia foi chamado Dia do Grande Medo. Então, essa aqui é a famosa prisão da França, que foi tomada de Bastilha, foi em 14 de julho de 1789. Esse é um marco histórico da Revolução Francesa até hoje. Então, com essa revolta, houve algumas decisões da Assembleia Nacional Constituinte. Aqui no roxinho, você vê promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário e a tripartição dos poderes. Acontece também nessa reunião Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que são originários também do unismo, onde todos têm o direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. Aprovação da Constituição Civil do Clero, confisco da terra da Igreja e subordinação de seus membros ao Estado francês, extinção dos privilégios feudais e da nobreza. Então, isso gerou alguns fatores. A Assembleia Nacional Constituinte decretou a abolição dos privilégios feudais, os senhores feudais não tinham mais privilégios, aprovou a Constituição Civil do Clero, confisco e nacionalização dos bens da Igreja Católica. Todo mundo sabe que ela era a maior detentora de terras da época. Aprovou a Constituição para a França em 1791 e publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, essa aqui é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela foi criada em 1789 e defendia o direito à liberdade, à propriedade, a igualdade de todos perante a lei. Porque, como nós vimos na primeira parte aqui do vídeo, somente o primeiro e segundo estado tinham privilégio e o povo esmagado, como mostrei naquela imagem, então não eram iguais perante a lei. Nessa Constituição de 1791, a forma de governo passou a ser uma monarquia constitucional, estabeleceu-se o voto censitário e manteve-se a escravidão nas colônias. Essa monarquia constitucional, ela manteve a monarquia como forma de governo e dava ao movimento um ar de continuismo. Lideranças populares aumentavam seu prestígio junto às massas, entre elas destacavam-se Danton, Marat e Robespierre. Os partidos políticos começam a se delinear. Então, essas forças políticas da Convenção que foi formada, começa aqui com alguns grupos. O primeiro grupo é os girondinos. Eles representavam a alta burguesia, defendiam posições moderadas, garantiam a sua riqueza econômica. E os jacobinos representavam a pequena e média burguesia e o proletariado, defendiam posições radicais e benefícios dos oprimidos. E também um outro grupo chamado planície ou pântano, que representava a burguesia financeira. Não tinham posição política definida, acompanhava os vencedores, união entre girondinos e grupo da planície. Diante disso, a convenção teve fim da monarquia, o rei foi destituído e começa agora um novo período na França, que é a República. Domínio inicial daqueles grupos que eu falei, dos girondinos, que procuravam conter o avanço das massas populares. Julgamento e condenação de Luís XIV, a guilhotina. Ameaça da invasão, Luís XVI, desculpa a guilhotina. Ameaça de invasão estrangeira e agravamento da crise econômica faz com que os jacobinos obtivessem o apoio dos sans-culottes e chegassem ao poder em 1793. E aqui a gente tem a imagem da execução de Luís XVI. O povo toma o poder junto com a burguesia e Luís XVI perde a sua cabeça. Então, após a morte de Luís XVI, vai acontecer um regime de terror na França, liderado por Robespierre. Ele assumiu o comando do governo revolucionário. E aí os jacobinos, eles assumem o poder de um país à beira de um colapso. Guerra contra os países,
revoltas populares, crise econômica. Para manter-se no poder, Robespierre passa a examinar todos os que fossem considerados inimigos da Revolução. Ele começa a exterminar mesmo. Ele começa a verificar quem são os infiltrados e começa a mandar assassinatos. Os opositores do governo revolucionário foram levados à guilhotina. Robespierre, pressionado pela população, pôs em prática a redistribuição parcial da propriedade e leis de amparo social. Então, essa aí é a guilhotina, acho que essa lâmina de ferro, que era o símbolo do poder do período de terror que a França enfrentou. E aí teve a reação termidoriana, onde a burguesia, temendo o confisco de seus bens e querendo a liberdade dos negócios, inicia uma campanha contra o governo de Robespierre. Aproveitando-se dessa situação, eles derrubaram o governo de Robespierre e ordenaram a sua morte na guilhotina. Ele que tinha mandado as pessoas para a guilhotina também perdeu a sua cabeça aí na guilhotina. A reação termidoriana iniciou-se em 1794 e representou o retorno da alta burguesia ao poder. Uma nova Constituição foi elaborada em 1795. Foi mantida a República como uma forma de governo, o voto censitário foi estabelecido e o governo passou às mãos de um diretório. Então, aqui foi a noite 9, do Thermidor. Então, depois dessa noite aí, acontece o quê? O diretório. O poder político foi entregue ao Conselho de 5 membros. O diretório eleito para um mandato de 5 anos. O governo ele manteve-se graças a uma aliança com o exército francês, naquele momento muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra a coligação de países europeus. Aí aparece aqui uma das figuras mais fortes, que é a figura de Napoleão Bonaparte, ganha prestígio diante da atuação do exército, o que levou a assumir o poder posteriormente. E aí nós vemos quais foram os resultados dessa Revolução Francesa. Os efeitos da Revolução Francesa de 1789 atingiram em pouco tempo todo o planeta. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se consolidaram como princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade em diversos países, inclusive também aqui no Brasil. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas pautadas nos direitos humanos. É isso aí, galera. Boa sorte, resolvam as atividades. Um abraço.